Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bom, a gente viu lá atrás que o pecado não tem domínio para quem está debaixo da graça, quem está debaixo da lei sim. Notem que esse texto está dizendo que alguma coisa aqui é o poder de Deus para a salvação. O que é essa coisa que é o poder de Deus para a salvação? Evangelho. O que significa evangelho? Boas notícias, boas novas. Então, vamos reencaixar isso aqui. Porque não me envergonho das boas notícias de Cristo, pois as boas notícias de Cristo é o poder para a salvação. Salvação aqui, no Novo Testamento, ela não significa somente, como se fosse pouco, você ter a vida eterna nos céus. Ela significa 3 coisas. Isso não é um autor que escreveu isso, não, a palavra sotéria no grego, ela significa 3 coisas. Ela significa resgate de perigos temporários, duradouros e eternos. Ela significa cura de doenças e enfermidades e ela significa preservação. Quando eu acho que a salvação ela se limita a me mandar para o céu, né, depois que eu partir dessa, eu estou no primeiro aspecto dela, que é resgate de perigos eternos. Aí sim. Mas ela é resgate de perigos também não eternos, mas duradouros, e de perigos temporários. Isso é resgate. Ela é cura de doenças e enfermidades e ela é preservação em todas as dimensões. O que faz isso? O que promove a salvação em mim e você? Boa notícia. Ponto. Boa notícia você recebe. Boa notícia você não fabrica, você não faz. Boa notícia não é uma coisa para se fazer, é uma coisa para se ouvir e para se crer. Então, quando você simplesmente crê nas boas notícias de Cristo, isso se transforma num poder que te resgata de perigos temporários, duradouros e eternos, te cura de doenças e enfermidades e te preserva. Boa notícia. Aqui não está falando nada que você tem que fazer. Pega aquele texto de Romanos 6, esse aqui, então eu posso concluir o seguinte: quanto mais você prega a graça, mais o pecado perde o seu poder. Quanto mais você prega a graça, já que quem está debaixo da lei está debaixo do domínio do pecado e quem está debaixo da graça não. Quanto mais você prega a graça de Jesus, as boas notícias de Jesus, mais o pecado perde o seu poder. Por isso que a pregação da igreja não é uma pregação de opinião, de comportamento, é pregação de Jesus. Jesus é a boa notícia. Jesus, ele é o enigma que o apóstolo Paulo recebeu por revelação, que era a igreja. Então a igreja prega Jesus. O que vai transformar o ouvinte não é um conjunto de regras. O que vai transformar o ouvinte, se eu falo de conjunto de regras, o foco vai estar nele, ele vai procurar obedecer, mas o foco está nele. Já viram, tem aí várias linhas de aconselhamento, autoajuda, que for, 7 passos, 3, 10. Aí não dá certo com você, é que você não fez o passo 4, né? Ou você chegou só até o 5. Né? O culpado é você. Tinha lá, você não fez tudo. O fulano que escreveu o livro, deu a palestra, ele fez tudo, por isso que ele é milionário. Mas é diferente na graça, porque não é o que você faz, é aquilo que você ouve e crê. Ainda agora eu voltei para Romanos 6, né? A gente estava no 14. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fossem entregues. Esse texto aqui está dizendo, graças a Deus que vocês foram, isso é passado, foram o quê? Servos do pecado. Então está falando de que algo que não é mais em Jesus. Você não é mais servo do pecado, por isso que o pecado não domina. Aí, obedecesse de coração. O que é obedecer de coração no Novo Testamento? Olha só. Tem 2 textos aqui, em Romanos, que falam o que significa obedecer de coração. Capítulo 16, verso 26, no final, diz assim, para a obediência da fé. Não é obediência de alguma obra. Obediência da fé. Vamos entender aqui ainda Romanos 5,19. Porque como pela ofensa de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um. Quem que é esse um?
Então, a obediência de um, obediência de Jesus. Muitos serão feitos justos. Então, nesse texto aqui, ó, quando a gente está falando, Paulo fala assim, ó, vocês obedeceram de coração. Ele está falando o seguinte, vocês creram na obediência de Jesus. E esse texto que a gente leu aqui depois, em Romanos 5,19, ele fala que a nossa justificação, Deus te declara e me declara justo, não pelas suas obras de justiça, não pela sua obediência, mas pela obediência de Jesus. Deus olha para Jesus e te justifica. Se você fizer o quê? Nada, se você crer. É obediência, isso é obediência da fé. Obediência da fé significa crer. Não é fazer, mas é crer. E libertados do pecado, fostes feitos não mais servos do pecado, mas servos da justiça. Então perceba que essas duas colocações estão no passado. Tanto você deixou de ser servo do pecado, quanto você passou a ser servo da justiça. Mas olha a construção dessa frase. E libertados do pecado, vocês conseguiram, vocês alcançaram a condição de servos de justiça. Não. Como é que você chega no servo de justiça? O que está escrito aí? Vocês foram feitos. Vocês foram feitos. Nós somos passivos nesse acontecimento. Nós não alcançamos, nós não merecemos, nós somos feitos. E tem aqui um texto que eu queria mostrar para vocês, que está com a mesma colocação aqui de Romanos. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos feitos justiça, nós não alcançamos justiça. A justiça, ela vem. A Bíblia diz lá em João, diz assim, que Moisés, né, ele foi o responsável por trazer a lei. Mas a graça e a justiça vieram por Jesus Cristo. A justiça vem, você não chega a ela. Ela vem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Lá em Isaías fala assim, toda arma preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. Essa é a herança do servo do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Justiça vem. Então vamos lá, vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Como é que eu me tornei justo? Nesse texto está falando que Jesus, ele me fez justiça. Ah, ok. Então quando Jesus morre na cruz, a justiça dele vem para mim. E diz esse texto que aquele que não conheceu o pecado, ele cometeu o pecado? O que está escrito aí? Ele se fez. Ele se fez pecado e me fez justiça. Jesus não cometeu pecado para ser pecador. Ele se fez pecado. Não é a justiça que eu cometo, não são as minhas boas obras, não são as minhas benfeitorias que me trazem a justificação da parte de Deus. É a justiça de Jesus que eu recebo. De novo, obediência da fé é crer, não é fazer alguma coisa. Tá claro isso aqui? Lembra que eu falei que outro dia do sacrifício de animais? Alguém trazia o animal, punha a mão sobre a cabeça do animal, confessava os pecados, sacrificava o animal. O animal não podia ter falha, defeito. O sacerdote lá investigava o animal para ver se ele estava certinho. O que acontecia ali, em figura, os meus pecados eram transferidos para o animal, mas a pureza do animal era transferida para mim. Quem morria não era eu, quem morria era ele. Mas não fez nada, é o justo pelo injusto. Ele se fez pecado e a justiça dele passou para mim. Essa foi a transação entre nós e Jesus. Vamos lá, o que a gente falou do início até aqui? Nós falamos que o pecado não domina quem está debaixo da onde? Da graça. Mas espera aí. A graça, ela diz o que a respeito de todos os meus pecados? Perdoados. Quais? Quando? Tá bom. Então, amanhã eu vou cometer um pecado. Tá perdoado? Yes! Era isso que eu precisava ouvir, né? Então, vamos lá, né? Já está garantido. Eu estou lá na Golden Gate, falei, não vou trabalhar, eu vou pular na rede. Tem rede. Não acontecia isso, né? O trapezista, fala assim, beleza, agora eu vou fazer errado para cair. Não, ele faz melhor, cai menos, produz mais. Mas peraí, gente,
O pecado que você vai cometer amanhã, se Deus já está perdoado. Oh. Fala sério, sujeito bandido, assassino, fascínora. Você vai lá na cadeia, fala de Jesus para ele, e ele crê em Jesus, todo está perdoado? É? Então a gente não pode falar disso. A gente não pode falar que o pecado não terá domínio sobre você que está debaixo da graça. Pô, mas não está escrito? É o contrário. O pecado não domina quem está debaixo da graça, mas domina quem está debaixo da onde? Quer ver como a lei ela é mais presente na nossa vida do que a gente imagina? Ou a lei é os 10 mandamentos. Não, é os 613. Irmão, é o seguinte, o espírito da lei é assim, eu tenho que fazer, eu tenho que me esforçar para Deus se agradar de mim. Esse é o espírito da lei. Então tudo aquilo que você faz com essa mentalidade em relação a Deus, mentalidade Marta. Vou fazer um negócio aqui porque Jesus vai se agradar de mim. E ela ficou brava com Maria. Na verdade, ela estava prestando... A gente olha Marta, olha, estava servindo a Jesus. É uma verdade. Mas também é verdade que, no fundo, ela estava servindo a ela mesma. Ela queria ganhar uma medalhinha de Jesus. Não é não? Esse espírito, né, de eu faço alguma coisa e Deus se agrada de mim, isso é lei. Isso é lei. Porque quando você pensa assim, se eu fizer algo, Deus se agrada, aquilo que Jesus fez não foi suficiente para agradar a Deus. E a Bíblia diz que Jesus me fez aceitável, me fez profundamente favorável em Deus. Não é o que eu faço. Então, quando a gente tem essa mentalidade, e gente, não é privilégio de hoje. Aqui no próprio capítulo 6 de Romanos diz assim, então que pecaremos para que a graça abunde? Acusaram Paulo, falaram, ô Paulo, o que é esse negócio aí? Essa é a verdade. Você está perdoado para sempre de todos os seus pecados. E no lugar de você ficar temeroso que isso pode ser um perigo, pode ser dar uma metralhadora na mão do macaco, né? Você dá um cartão de crédito sem limite para um adolescente, né? Na verdade, o que a Bíblia diz, que quando você está debaixo da graça, o pecado não domina. Me fala aí. Isso é o que está escrito, né? Como é que você acha que funciona isso? Como é que você acha que você falar que alguém é perdoado vai fazer o sujeito pecar menos? Aqui em Romanos 6,14 fala o fato é esse. Quem está debaixo da graça e sabe que é perdoado, peca menos, porque não está no domínio do pecado. Agora, olha só, o inverso é verdade. Aquele sujeito extremamente preocupado em agradar a Deus através dos seus esforços, esse cara peca mais. A gente vai chegar lá. Então entenda uma coisa. A verdade é o que está na Bíblia. Eu vou antecipar, mas tem um texto lá no fim que Jesus orando, João 17, ele ora a Deus e fala assim, Pai, santifica-os na verdade. Quando a Bíblia está falando de santificar, e o que a gente está falando aqui é santificação, gente. Romanos 6 e 7 é pura santificação. O que é uma ideia de santificação que você pensa, que você já ouviu falar? O que é santificação? Um estereótipo. Esses dias eu estava passando, era uma manhã maravilhosa, quente, ensolarada. Aí eu estava olhando assim, tinha uma igreja, não importa qual seja, e o pessoal saindo de lá, né? Terno, gravata, quente pra chuchu, né? E as mulheres todas vestidas de maneira social, né? E eu fiquei olhando, né? Eu estou falando isso porque vivi muito disso, né? Então eu estava olhando, estava raciocinando o seguinte, falei assim, o que será que alguém pensa que... Porque assim, numa manhã, né, ensolarada, não é muito bem o momento de você andar de terno e gravata, né? Principalmente terno e gravata. Terno, você tem a camisa social, você tem uma gravata no pescoço, você tem uma outra mortalha por cima, né? Então o que leva alguém se vestir assim numa manhã de sol? Será que a pessoa pensa, fala assim, bom, eu estou sendo mais aceitável perante Deus? Será que a roupa vai torná-lo agradável ou não? Mas falo por experiência, né? Não estou criticando os outros, eu estou criticando a mim mesmo, porque assim, não, eu estou diferente, meu estereótipo é diferente. Então, se eu me esforçar para ter hábitos e um estereótipo diferente, serei mais santo. Esse texto está dizendo aqui de Romanos, que a santificação, ela vem a partir da graça, não a partir da lei.